Olá a todas e todos, meu nome é Pedro Paulo Zalu Bastos, eu sou professor da Unicamp e eu fui convidado pelo Instituto Lula para fazer uma reflexão junto com o coletivo a respeito das condições de transição para uma economia verde no Brasil. Isto é, como desenvolver a economia brasileira no sentido da sustentabilidade ecológica e social e como financiar essa transição. Eu sou basicamente o curador desse grupo de reflexão e trabalho, que contou com um esforço coletivo amplo, que contou com a Juliana Moraes, que trabalha no Washington Brasil Office, na Rede de Defesa de Democracia no Brasil, e atualmente está concluindo o mestrado no Instituto de Estudos Sociais, em Haia, na Holanda, vinculado à Universidade de Rotterdam. Também participou o professor Danilo Araújo Fernandes, da Universidade Federal do Pará, o professor William Nozaki, da Fundação de Sociologia e Política, da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e para a questão, particularmente, dos riscos ambientais, contamos também com um colaboradora que preferiu manter-se anônima. Né? A nossa reflexão, é importante dizer desde logo, para aqueles que não conhecem as diferentes tradições de reflexão sobre a questão ecológica, simplificando um pouco, a gente tem uma escola que é aquela chamada de ecodesenvolvimento, existe a economia ambiental e a economia ecológica. A nossa perspectiva é a do ecodesenvolvimento, que é associada ao principal nome, um francês que já teve muito no Brasil, o Inácio Sachs, foi amigo do Celso Furtado, e que, desde os anos 70, busca refletir sobre as condições de conciliação do desenvolvimento distributivo com eficiência e conservação ecológica, e que, portanto, busca, ao mesmo tempo, limitar e orientar a acumulação de capital, não é? Em nome de um modelo que está pautado na sustentabilidade multidimensional, isto é, que envolve também a questão da redução das desigualdades sociais e regionais. O modelo tem que ter sustentabilidade no plano ecológico, mas também no social e no regional. Né? Essa visão, para quem não conhece o tema, é importante entender que ela é diferente de uma visão que é típica da direita, que é a visão da economia ambiental, o environmental economics, como eles gostam de dizer, não é? Que recorre, digamos, a uma visão tradicional da economia neoclássica e que considera que não há nenhum limite para o progresso tecnológico no capitalismo que aumente a eficiência no uso dos recursos naturais. Então, basicamente, seria necessária uma ação de política pública para que os recursos naturais fossem substituídos por capital, por investimentos de capital. E isso só seria possível se os serviços ecológicos da natureza fossem precificados e cobrados adequadamente, de maneira a induzir a substituição por investimentos de capital. Essa visão é extremamente otimista, porque ela não busca, digamos, diretamente orientar a acumulação de capital, nem limitá-la. E, até hoje, ela não mostrou ter sucesso para evitar a degradação ambiental e a acumulação de estoques de gases de efeito estufa no mundo responsáveis pelo aquecimento global e também pela degradação ecológica, né, mais geral. Então, nós rejeitamos essa posição, mas também não somos, digamos, tão utópicos como a chamada economia ecológica, que é a terceira grande posição. A economia ecológica basicamente propõe crescimento zero em escala global. Né? Não quer dizer que todas as regiões do mundo passem a ter crescimento zero, mas eles consideram viável alcançar uma situação em que vários países decresçam, e os países que mais puxam o crescimento econômico mundial, historicamente, decresçam, para que outros possam crescer. Né?
O grande problema dessa visão é que ainda não se demonstrou que seria possível assegurar o atendimento de necessidades básicas no sul global, levando adiante uma proposta desse tipo. E, na verdade, ela só seria possível com base num socialismo em escala mundial, de maneira que os recursos pudessem ser coordenados em escala mundial, a ponto de garantir que todas as economias já desenvolvidas decrescessem fortemente e os recursos fossem alocados para as regiões mais pobres. Do ponto de vista, digamos, de ideal, utópico, não é? Essa visão é muito atraente, mas ela não é viável a curto e médio prazo, pelo menos. Então, nós temos que pensar na ideia de ecodesenvolvimento, é a de conciliar um crescimento econômico que não rompe inteiramente com o capitalismo, dada a correlação de forças existente, mas que busca limitar e orientar a acumulação de capital, de maneira a garantir a conservação de territórios ecológicos, inclusive, como eu vou colocar aqui, não é? Produzir pelo menos um desmatamento líquido zero e, eventualmente, até um desmatamento líquido negativo, vou explicar melhor depois o que isso significa, mas avançar na possibilidade, preservando digamos, o crescimento econômico e o acesso a contingentes populacionais marginalizados de estilos de consumo que são considerados, digamos, medianamente associados à dignidade humana, mas obter esse crescimento econômico sem o crescimento das emissões e do impacto ecológico. Então, o problema não é assegurar crescimento zero em abstrato, mas assegurar um crescimento zero de emissões de gases de efeito estufa e o crescimento zero da degradação ecológica. Pelo contrário, você tem que conciliar o crescimento com conservação e restauração de territórios ecológicos. E, aliás, esse próprio objetivo, realizar a ampliação da eficiência ecológica e da conservação ecológica, em si, são fontes de crescimento. Esse é o nosso ponto central, que um desenvolvimento que seja distributivo e sustentável, ele considera a questão ecológica não apenas como limite ao crescimento, mas uma fonte de crescimento. E é claro que isso deve envolver também uma pedagogia no sentido de valorização de uma convivência mais harmônica entre os cidadãos, mas também entre os cidadãos e os territórios ecológicos, né? Isso é fundamental para sustentar politicamente, ideologicamente, a construção de uma mentalidade que coloque a ecologia no centro de uma convivência humana mais igualitária e sustentável nas diferentes dimensões da experiência humana, né? Então, o nosso problema, basicamente, é evitar pensar a questão da transição ecológica, transição para uma economia verde, né, apenas em termos precaucionais, porque muitas vezes a questão é colocada como a necessidade de preservar florestas e superar a matriz intensiva na combustão de materiais fósseis, né, e emissão de gases de efeito estufa, por causa dos impactos catastróficos da mudança climática. Claro que isso tem que ser levado em consideração, mas isso também pode levar à ideia, digamos, que o crescimento é necessariamente contraditório com a conservação e a restauração ecológica. É exatamente isso que a gente está dizendo que não é contraditório. Então, não é preciso crescimento zero. O que é preciso é orientar o crescimento para atender necessidades de sustentabilidade ecológica e social, né? É claro que a precaução é mais do que justificada, mas ela não pode, digamos, encobrir a oportunidade que é representada pela transição para uma economia verde. O que a gente quer mostrar e defender é que os investimentos articulados à transição abrem um horizonte de longo prazo
de um longo ciclo de crescimento e de melhoria das condições de vida das parcelas majoritárias da população brasileira. Né? Então, o objetivo da curadoria foi defender essa ideia e, além de elencar alguns desses investimentos, discutir umas possíveis formas de financiamento deles. Né? Antes disso, é claro, é importante entender o risco de não fazer nada, porque muitas vezes quem é contrário a um estilo de crescimento ecologicamente sustentável e socialmente sustentável diz que ele é muito caro. Né? O problema é que o risco de não traçar a trajetória do desenvolvimento sustentável, o risco é muito alto e gera custos ainda maiores. O custo de não fazer nada no sentido da sustentabilidade é muito, muito elevado. Né? Em escala global, isso pode significar um conjunto de movimentos forçados de populações vulneráveis e retirantes nas áreas mais pobres do mundo e que menos contribuíram para os problemas ecológicos mundiais. Isso pode produzir guerras, escassez alimentar em larga escala, com problemas vinculados à agricultura e à pesca, e uma crise econômica de longo prazo. Né? No Brasil, o problema também é muito sério. O problema ecológico em geral e aquele vinculado também à mudança climática, ao aquecimento global. Né? É possível que isso produza uma trajetória de desmatamento e savanização da Amazônia, transformar a floresta tropical numa savana, e isso pode produzir uma transformação do regime de chuvas e da segurança alimentar e energética no Brasil, não é, com efeitos terríveis, catastróficos, de médio e longo prazo, tanto do ponto de vista da segurança alimentar, quanto da frequência de apagões, basicamente porque o regime pluvial e a disponibilidade de água no centro-sul, onde se localiza, não é, boa parte da agricultura de alimentos no Brasil, e também das usinas hidrelétricas e evidentemente, dos reservatórios de água para as grandes cidades, depende do regime de chuvas que só é viabilizado na América do Sul por conta da existência da Amazônia. Né? E, junto com isso pode trazer também um risco de desertificação do cerrado e do sertão, uma vulnerabilidade geral de mananciais e bacias hidrográficas. Do ponto de vista global, a elevação dos níveis dos oceanos gerará uma crise nas cidades litorâneas e da contaminação de rios, que seria muito grave no caso brasileiro, por conta do padrão de ocupação litorânea colonial brasileira, não é? Além de outros efeitos do ponto de vista, digamos, de uma eventual despreocupação com a sustentabilidade ecológica da Amazônia, dada a centralidade que a floresta tem para a regulação do clima mundial, a possibilidade também de um conjunto de retaliações contra ativos financeiros e exportações brasileiras, um conjunto de sanções econômicas vinculadas à questão ecológica. Né? Além de impactos sobre exploração de petróleo e gás no mar, nos oceanos. Certo? Então, quer dizer, os riscos de não fazer nada são muito maiores do que os riscos de executar uma política orientada para uma trajetória de desenvolvimento sustentável. Certo? É importante que isso seja considerado, seja levado em conta. Né? E, no que tange ao Brasil, é importante entender que o grosso das emissões brasileiras, mais de 70%, está associada ao uso da terra, isto é, ao uso da floresta e à agricultura, enquanto que nos países desenvolvidos é principalmente o sistema energético e o sistema produtivo industrial que é responsável pelo grosso das emissões. Né? Então, necessariamente, no Brasil, a gente tem que dar centralidade para a questão amazônica e agrícola
para a condução dessa transição para uma economia verde. Claro que a gente não pode deixar de considerar mudanças na matriz energética e na questão do emprego e dos sistemas urbanos, não é? Mas a gente tem que dar prioridade com o objetivo de manter a floresta em pé, não é? E de maneira a garantir a reprodução das populações que vivem na floresta, não é? As populações locais, indígenas e nativas, com uma economia circular diversificada, em que a gente alcance, pelo menos, um desmatamento líquido zero, em que, eventualmente, o desmatamento em certas áreas seja compensado pela recomposição de áreas degradadas e pelo reflorestamento dos biomas, pelo reflorestamento, pela reconstrução das florestas. Mas é importante que esse desmatamento líquido seja menor que zero, na verdade, que o eventual desmatamento seja mais do que compensado pelo reflorestamento, não é? Porque isso é fundamental para que isso ocorra, garantir condições de uma economia que aproveite no longo prazo as vantagens de ter a floresta em pé, né? E para isso a gente pode usar recursos locais, mas também vários recursos internacionais, explorando inteligentemente o mercado de carbono ou a declaração dos países desenvolvidos favoráveis ao financiamento do reflorestamento em escala internacional, certo? E isso, muitas vezes, o termo utilizado para isso é bioeconomia. Só que o uso do termo bioeconomia, digamos, já passou para um certo abuso, né? De maneira em qualquer atividade realizada ali naquela área florestal, não é? Mesmo que ela envolva desmatamento, é encarada como bioeconomia. Sobretudo, essa visão é apresentada pelo governo Bolsonaro, né? E a gente tem que ter uma definição mais restrita que associa a bioeconomia com um beneficiamento dos produtos da floresta e com a integração de insumos florestais com a biotecnologia e, eventualmente, a farmacêutica, né? E isso tem que passar por política de apoio a cooperativas locais, quer dizer, tem que envolver uma economia social, popular, cooperativa, não é? Em que os próprios habitantes da região sejam estimulados a organizar-se e recebam apoio para essa organização, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista financeiro, não é? Com desenvolvimento de pesquisas agronômicas e bioquímicas e com atividades de extensão para levar o conhecimento científico e integrá-lo, combiná-lo com técnicas ancestrais de utilização da floresta, não é? E há, digamos, um conjunto de produtos da floresta que já são, digamos, objeto desse ainda que em uma escala pequena, desse tipo de bioeconomia, como açaí, o cupuaçu, o cupulate, o cacau, a manteiga de ucuúba, óleo de pó rosa, castanha do Pará, buriti, camu-camu, né? E, na verdade, o potencial econômico do desenvolvimento, do beneficiamento desses produtos da floresta é muito mais elevado no longo prazo do que a exploração de madeira, não é? E também do que a pecuária, Então, ela, inclusive do ponto de vista econômico, gera um maior retorno financeiro da floresta, não é? E é claro que isso tem que envolver um trabalho de conscientização e uma política pública muito mais integrada, não é, do que a que é realizada atualmente, tá? E isso pode ser combinado também com diferentes mecanismos, digamos, de transferência financeira para manter a floresta em pé, não é?
associados aí ao conjunto de fundos que podem ser negociados internacionalmente para assegurar a floresta em pé. Eu vou apresentar algumas propostas para isso depois também, né? Mas, além desses produtos tradicionais da floresta, existe um enorme potencial para biotecnologia e para farmacêutica, dada a enorme diversidade, não é, biológica da floresta, dos vários biomas, não apenas da floresta amazônica, não é? E, evidentemente, isso depende de que a floresta permaneça em pé, de modo que o desmatamento, a exploração legal ou ilegal de madeira e a transferência, a conversão de áreas florestais para pecuária, sequer do ponto de vista econômico, é a alternativa mais racional. Agora, evidentemente que a alternativa sustentável ela depende de uma política pública, não é? Da composição de interesses e de um esforço pedagógico e de um conjunto de recursos tecnológicos e financeiros para assegurar esse manejo sustentável do uso da terra. Não é? Isso é possível também na agricultura de baixo carbono, que é chamada agricultura ABC. Existem várias técnicas aí que são estudadas pela Embrapa. A Embrapa tem muitas pesquisas a respeito disso, não é? Plantio direto na palha para ter resíduos vegetais na superfície do solo, recuperação das pastagens degradadas, técnicas agronômicas que vão fixar biologicamente o nitrogênio com micro-organismos, plantio de leguminosas, né? Manejo agroflorestal, enfim, tem um conjunto de técnicas agronômicas que devem ser objeto de uma política pública muito mais extensa do que vem sendo realizado até então. E isso tem que ser combinado, evidentemente, com tratados internacionais, não é? Com diferentes formas de certificação, né, ecológica da produção, que envolvam, inclusive, digamos, um valor extra, uma quase renda, não é, associada a isso, e que, inclusive, conte com financiamento internacional, não é, no bojo da contribuição brasileira para o combate ao aquecimento global, não é? E isso, inclusive, deve envolver também uma ação muito intensa para a questão da pecuária e as pesquisas e a extensão necessária para cortar as emissões de metano vinculadas à pecuária. Além, evidentemente, do manejo agroflorestal, de convivência da pecuária, sem novo desflorestamento, né? E, inclusive, convivendo com áreas florestais e com produção de soja e milho, para que não haja pressão por novas pastagens e mesmo que as pastagens existentes não contem, digamos, com emissão de metano, com o uso de técnicas que são cada vez mais difundidas nos países desenvolvidos, né? É claro que a floresta, as florestas e a agricultura são o foco essencial e que de uma política de contenção das emissões no Brasil, mas isso não conta, um modelo sustentável ecologicamente não envolve apenas tratar da floresta, mas também tem que estar combinado com a sustentabilidade social e com a sustentabilidade ecológica urbana, tá? Então, é preciso ter também mecanismos de garantia de renda básica e de sustentação do emprego para promover uma eventual realocação das populações que serão afetadas, que vêm sendo afetadas pelos problemas ecológicos, não é? E que, eventualmente, também serão eventualmente prejudicadas no curto prazo com a contenção das formas de uso da floresta que contam com o desmatamento, né? Inclusive o desmatamento
e legal, né? Então, é preciso ter um conjunto de políticas para garantir a realocação e a reorientação do emprego dessas populações, né? E que, de certo modo, o próprio reflorestamento é um dos mecanismos possíveis. Mas, na verdade, você precisa ter uma expansão de projetos públicos que são bastante intensivos em emprego, né? Por exemplo, fiscalização ambiental e reflorestamento, não é? Mas que vão envolver também, nesses casos aí, algum tipo de cooperação com comunidades e cooperativas indígenas, né? Mas também, do ponto de vista das cidades brasileiras, isso deve envolver, nos litorais, nas cidades litorâneas, obras de contenção litorânea, proteção de mananciais e, junto com programas de urbanização, né, que envolvam a sustentabilidade social, portanto, o direito de acesso à moradia. Isso pode estar vinculado, por exemplo, com diferentes movimentos sociais que lutam pelo direito à moradia, e vincular o acesso à moradia com projetos de urbanização verde, né, para a proliferação de parques públicos, de jardins e hortas comunitárias que contem com o trabalho de organizações de bairro e cooperativas locais, né, que utilizem a própria população local que vai ser beneficiada e que poderá ter acesso a emprego vinculado a essa urbanização verde, para, enfim, plantação de árvores, não é? E iniciativas semelhantes, não é? Quer dizer, tanto a construção habitacional quanto a urbanização das áreas tem que ter o critério da sustentabilidade ecológica como uma questão central, o que envolve, por exemplo, né, a utilização, algo que eu vou discutir depois, a utilização de energia solar, não é? Nos diferentes equipamentos públicos e, eventualmente, até nas moradias que forem construídas, né, nesses territórios que serão sujeitos à urbanização, de maneira a reduzir muito o custo de utilização de energia nessas áreas, né? E isso, evidentemente, veja, tem um potencial de um crescimento gerador de emprego, certo? Quer dizer, é um crescimento orientado pela própria sustentabilidade ecológica. A sustentabilidade não é contraditória com o crescimento. É a própria sustentabilidade que vai orientar muitas das iniciativas que vão gerar o crescimento da renda, do emprego e do bem-estar. Bem-estar tanto de moradias quanto de projetos de urbanização. Então, é óbvio que isso tem que estar vinculado, não é, com um conjunto de instituições públicas que vão trabalhar de modo coordenado, né? Quer dizer, um eventual Ministério das Cidades, com as prefeituras, com as empresas de fornecimento de energia e de água e de saneamento, né? E os projetos de urbanização. Claro? Então, isso é altamente intensivo em emprego, né? É claro que, eventualmente, isso pode envolver algum aperfeiçoamento das agências de treinamento e realocação de trabalhadores em direção a essas oportunidades de emprego na transição verde, né? Mas isso é uma questão relativamente menor, mais fácil de realizar do que propriamente o desenho desses projetos estratégicos, né? Agora, no que tange à questão da transição energética, para uso geral, né, nas infraestruturas, nas moradias ou no sistema produtivo, é fundamental, infraestrutura de transporte, inclusive, é fundamental entrar nas trajetórias tecnológicas no início delas, né? Porque
as novas tecnologias elas vão abrir um horizonte de investimento para a readequação das diferentes formas de construção, plantas industriais, escritórios, residências, a matriz de transporte, né? E isso com grande potencial de encadeamento de atividades, de inovação e redução de custos. E, evidentemente, geração de renda e de emprego nesse modelo de crescimento sustentável. Né? Então, evidentemente, como isso envolve riscos tecnológicos, a política pública deve contribuir para orientar na redução desses riscos e de modo a estimular os investimentos necessários. Né? Uma das possibilidades, que é uma tecnologia ainda que é cara, ainda não é viável, não é? Mas que pode ter uma curva de custos decrescente muito rápida e para a qual o Brasil tem recursos naturais, mas que não pode se especializar nessa tecnologia apenas de modo tradicional na oferta de recursos, sem dominar as tecnologias que transformam esses recursos em produção de energia. Né? Então, por exemplo, para material de transporte, se pensa muito em opções de uso do hidrogênio, seja para veículos leves, que substituem as baterias de lítio, né? São células de combustível de óxido sólido, seja eventualmente para transporte pesado, para a indústria pesada, com reformadores para a produção de hidrogênio, a partir do etanol, da água, né? E, no caso da água, diferentes formas de eletrólise que vão separar ali o hidrogênio do oxigênio, não é? E, evidentemente, com diferentes fontes de produção da eletricidade para produzir eletrólise. Mas, de qualquer maneira, não vou entrar nessas questões técnicas, mas é preciso ampliar o apoio à pesquisa e ao desenvolvimento produtivo, né, tecnológico, para essa fronteira de inovação para a qual o Brasil não deve entrar apenas como fornecedor de água, fornecedor de etanol, mas deve dominar a tecnologia de produção a partir de diferentes matérias-primas do hidrogênio. Não é garantido que essa tecnologia também venha a ser competitiva no futuro, mas é preciso ter uma prospecção da possibilidade de maneira a entrar na trajetória tecnológica no início, caso essa tecnologia se mostre, não é, viável no futuro. Além de, é claro, enfim, é preciso haver políticas públicas para ampliar as ofertas de energia limpa que já são conhecidas. A eólica, solar, o etanol, resíduos sólidos, não é? Com um esforço de extensão da energia solar para instalações e repartições públicas. Né? Porque, na verdade, o retorno da energia solar hoje em dia é de mais ou menos 400% do período de vida útil dos equipamentos, das placas. Né? Elas têm uma vida útil de digamos, 25 anos e elas já estão se pagando, dado o custo de energia, em 4 anos, né? Eventualmente até menos. Né? Então, é um investimento de longo prazo extremamente eficiente e que, se for, digamos, conduzido pelo investimento público para instalações e repartições públicas, gerará no futuro, inclusive, uma grande economia de energia para o próprio funcionamento do setor público brasileiro, além de promover um encadeamento ao ampliar muito a escala pelas encomendas públicas, para que a curva de produção da energia solar no Brasil seja uma curva com economias de escalas e, eventualmente, de aprendizado crescentes para redução de custos. Claro? E, do ponto de vista, digamos, inovador, além do hidrogênio, existe também uma outra trajetória tecnológica, que é a eólica, produção de vento no oceano, e que conta com uma enorme vantagem tecnológica no Brasil, que é o domínio que a Petrobras já tem sobre o conhecimento das correntes oceânicas e das diferentes redes
para fazer exploração do petróleo em alto mar e que poderiam, digamos, ser utilizadas com as adaptações necessárias, evidentemente, para produção de, digamos, parques eólicos no oceano, que já contam com, por exemplo, mais de 10% da energia elétrica produzida no Reino Unido, não é? Sendo que, evidentemente, como se sabe, o Brasil tem um litoral muito mais extenso que o Reino Unido, não é? E também com uma capacidade de captação de ventos enorme. É claro que isso, tecnologicamente, não é simples, né? No entanto, já é uma tecnologia que tem aplicação e eficácia econômica, não é? Como disse, por exemplo, no Reino Unido, e que as pesquisas, todo o sistema de produção científica e tecnológica associado à operação da Petrobras, não é? A COP no Rio de Janeiro, por exemplo, não é? Já faz pesquisas nesse sentido e essas pesquisas têm que ser ampliadas, desde que haja uma política pública que pense inteligentemente no futuro, não é? De maneira a explorar essa trajetória tecnológica desde o início, dadas as vantagens tecnológicas, científicas e naturais, não é? Que o Brasil já dispõe. Claro. Agora, para concluir, também não vou tomar muito tempo nessa questão do financiamento, né? Mas nós temos que entender o seguinte, que o problema ecológico mundial, ele, particularmente naquilo que tem a ver com o aquecimento global, a mudança climática, é um produto do capitalismo. E é um produto do capitalismo no norte global, né? Nos primeiros países industriais capitalistas. Eles que são responsáveis, historicamente, pela maior parte das emissões. Embora tenha ocorrido, de fato, uma grande aceleração das emissões de gases de efeito estufa desde de 2000, do ano 2000, nesse milênio. Mas, de qualquer maneira, o princípio que deve organizar o financiamento em escala mundial, e esse é um problema mundial, não pode ser resolvido em escala puramente local ou nacional, né? Então, o princípio é que os poluidores históricos devam financiar a maior parte do custo de transição nos países subdesenvolvidos, né? As propostas aí de 100 bilhões de dólares por ano, feitas, ou até um pouco mais, né? Mas que feitas lá em Paris, reafirmadas em Glasgow, mas sempre atrasadas, sempre vamos começar a pagar no futuro, ainda são poucas essas propostas. Não é? É claro que o Brasil tem algumas fontes próprias para investimento reestruturante, e essas fontes, usadas inteligentemente, vão produzir no futuro também crescimento econômico e arrecadação tributária. Não é? Então, o Brasil não é inteiramente dependente de fontes externas. Mas, não é? Eu acho que hoje, no mundo, não existe uma figura mais representativa da possibilidade de união do Sul global em nome da luta, não é? Pela justiça ecológica global do que o presidente Lula. Não é? O presidente Lula é uma figura pública mundial, representativa do Sul global, e pode muito facilmente liderar esse processo de luta em nome da redução das desigualdades ecológicas e da justiça ecológica, que passa pelo equacionamento também de transferência de tecnologias, de recursos financeiros dos países do norte global para facilitar a mitigação e a adaptação dos países do sul global a esse novo tipo de economia. Né? E algumas propostas que são feitas aí no nosso documento para o Instituto Lula envolvem, por exemplo, a emissão de direitos especiais de saque pelo FMI.
para financiar as importações necessárias e empréstimos para bancos multilaterais regionais e apoiar esses recursos, mas podem vir também diretamente para o sul global, facilitar a conversão tecnológica. Né? Já há uma reflexão aí de conjunto de autores, o Stiglitz, o Ocampo, já pensaram nessa proposta de emissão de direitos especiais de saque, que, na verdade, é uma proposta lá dos anos 60, do Triffin. Robert Triffin foi o primeiro que propôs, mas a nossa ideia é vincular essas emissões ao financiamento da conversão verde, particularmente no sul global. Tá? E é fundamental também lutar por uma quebra de patentes para as tecnologias verdes. Se for os países do norte global que produziram um problema, não há por que eles cobrarem e lucrarem com as tecnologias que vão resolver o problema que eles mesmos produziram. Né? Ou pelo menos não há por que eles lucrarem de modo excessivo. Devem haver iniciativas ou para o financiamento da transferência dessa tecnologia ou uma luta para a abertura das patentes para o acesso a essas tecnologias no sul global. Assim como foi feita a luta bem-sucedida, mas tardio o êxito de abertura de patentes para algumas das vacinas para combater a Covid-19. Né? É preciso estender essa luta para o acesso à tecnologia, as tecnologias verdes que vão propiciar a conversão, a mitigação e a adaptação tecnológica no sul global. Claro? Então, essa ação diplomática é fundamental realizar mundialmente e o Brasil, eventualmente liderado, como esperamos, pelo presidente Lula, pode estar no protagonismo dessa luta pela redução das desigualdades, reparação da injustiça ambiental e a busca da justiça ecológica em escala global, para fazer uma transição sustentável em escala global, de maneira a que os países do sul global não saiam prejudicados por um problema que não foram eles que produziram. Né? Agora, internamente, há também mecanismos, como o Partido dos Trabalhadores tem uma proposta de reforma tributária que envolve, se implementada, algo em torno de 350 bilhões de reais por ano, o combate à sonegação, de acordo com as diferentes associações de trabalhadores da Receita Federal. Vários estudos mostram que o combate inteligente à sonegação pode obter quase 1 trilhão de reais por ano. Não é? Você pode também pensar numa modificação da estrutura de impostos para, digamos, reduzir os impostos indiretos, mas pode ampliar os impostos indiretos para jatos e iates pessoais, que são, além de representarem um consumo, não é, conspícuo, eles também são altamente intensivos em emissão de gases de efeito estufa. Né? Então, impostos indiretos sobre energia suja devem ter uma restituição total ou parcial para pobres e remediados. Então, você não pode, por exemplo, acontecer como na França, que os impostos que foram sugeridos pelo Emmanuel Macron acabaram produzindo um movimento social do Gilets Jaunes que se revoltou com a injustiça ecológica associada àquele programa específico. Então, a gente tem que ter mecanismos de restituição total e parcial para pobres e remediados dos eventuais impostos indiretos associados. Né? Total para os pobres e remediados. Certo? E os bancos públicos também podem e devem financiar programas ambientais a fundo perdido ou joint ventures para investimento nessas novas tecnologias, com apoio também das empresas estatais, e particularmente a Petrobras, e eventualmente até uma nova
subsidiária pública, eventualmente vinculada à Petrobras ou não, né, que esteja orientada para estimular a pesquisa e o desenvolvimento dessas tecnologias verdes e, eventualmente, tendo participação em empresas, inclusive naquelas que estão vinculadas às tecnologias verdes tradicionais, né, como a eólica e a solar. Isso já se faz com etanol, mas, eventualmente, resíduos sólidos, né? E é preciso recriar também o fundo socioambiental do pré-sal e, eventualmente, revisar as isenções fiscais trilionárias que envolveram esse processo de privatização do pré-sal, né, desde o golpe de 2016. Né? Então, são basicamente essas as reflexões que eu gostaria de trazer, que vão estar mais detalhadas no documento do grupo, e o documento também apresenta uma estimativa dos recursos para realizar essa transição verde, né, com base numa compilação dos diferentes estudos, os estudos do Banco Mundial, do BID, do PNUD, do GEMA, da UFRJ também, não é? Nós fazemos uma compilação desses estudos, avaliamos ali quais são essas estimativas e consideramos que elas são plenamente viáveis com as alternativas de financiamento que nós propomos, né? Então, a ideia geral que regulou aí o nosso esforço nesse grupo de trabalho, né? E a curadoria que eu fiz nesse grupo é exatamente o de tentar mostrar que a ecologia não é um limite para o crescimento, claro que o crescimento deve ser limitado para garantir a conservação de territórios ecológicos, mas, ao mesmo tempo, o desenvolvimento sustentável ele pode orientar e estimular o crescimento econômico, ao contrário de ser contraditório com ele. Então, eu espero que, assim que o livro seja lançado pelo Instituto Lula, que esse capítulo receba um conjunto de críticas, sugestões, e seja objeto de uma discussão política para orientar aquilo que a gente deve coletivamente construir num futuro governo do presidente Lula. Assim lutamos e assim torcemos. Muito obrigado.